Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 3 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link dessa matéria. Gente, Rodrigo Maia tomou, quer dizer, Rodrigo Maia não, né? A imprensa e outros já tomaram essa postura. E agora Rodrigo Maia, ele faz isso de forma explícita. Ele tenta jogar Bolsonaro contra o ministro Mandetta. O interessante... Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, você vai encontrar a conta bancária, que se puder nos ajudar, dá uma forcinha pra gente, dá um pulinho lá. E você que quer ajudar a turma aí que tá ajudando os animais aí que estão nas ruas, dá um pulo na descrição do vídeo, lá tem um jeito pra você também ajudar com alimento ou financeiramente. Tem número de telefone, você dá uma olhadinha lá, beleza? Olha só, gente, que interessante. Rodrigo Maia diz que Bolsonaro não tem coragem de demitir Mandetta. Por que Bolsonaro demitiria Mandetta? É uma boa pergunta. Por quê? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a elogiar o ministro da Saúde, tá aqui. Da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não tem coragem de tirar o ministro e mudar oficialmente a política. Maia deu essas declarações durante um debate promovido pelo jornal. Olha o jornal, gente, vocês conhecem esse Valor Econômico, na manhã desta sexta-feira 13, Valor Econômico que faz parte da mídia esquerdista. Maia afirmou ainda que Mandetta tem sido fundamental para que o Brasil cumpra as orientações de isolamento propagadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Se o presidente trocar o ministro, ele vai trocar também a política do ministério. Mas ele não tem coragem, assegurou Rodrigo Maia. Veja só, o que Rodrigo Maia fez aqui, gente, é o jogo estratégico de dividir e conquistar. Você pega aí nas redes sociais, tá cheio no YouTube, gente, de Bolsonaro elogiando o Mandetta. Tá cheio de vídeos do Mandetta elogiando o Bolsonaro. Eu não vi nenhuma contradição entre os dois. Eu vejo, inclusive, o ministro Mandetta apoiando a ideia do presidente Bolsonaro. Inclusive, ele fala... Num dos vídeos ele fala o seguinte, que dá para o comerciante voltar a trabalhar, que dá para mudar os horários das cargas, diminuir as cargas horárias dos trabalhadores, dividir em turnos, né? Você tinha 10 pessoas trabalhando durante o dia, você diminui isso, 5 pessoas de manhã, 5 à tarde, reduz a produção, mas não para, né? Mas não para. Ele fala, inclusive tem ele falando lá, né, que você pode trabalhar, por exemplo, afastado um do outro. Tem um vídeo dele explicando esse tipo de situação que dá para a economia voltar a gerar sem trazer riscos. Ele fala também sobre a questão do vertical, né? Pegar as pessoas que estão, as idosas, as pessoas disso, e deixarem em casa. Ele fala sobre isso. É simples, é só você entrar no YouTube e você acha. Só se engana com essa pilantragem aqui quem quer. Bolsonaro disse... não sei se foi segunda-feira, disse o seguinte, disse, olha, ministro nenhum comigo trabalha ele usou um dizer, como se fosse pressionado, né, como se fosse pressionado à beira do abismo. Não, ele disse o seguinte, olha, trabalha comigo à vontade, sossegado. Você não vê em nenhum momento o presidente dizer que vai demitir o Mandetta, mas tá aqui Rodrigo Maia. Agora, se fosse o inverso, se fosse o presidente falando que o Rodrigo Maia não tinha coragem de demitir um assessor, alguma coisa, sabe o que eles iam responder? O presidente tem que cuidar da parte dele e deixar a nossa parte aqui. Agora, ele elogia o Mandetta para quê? Na intenção de buscar inflar o ego do Mandetta, achando ele que o Mandetta vai comprar uma briga com o Bolsonaro. Achando ele que também a estratégia é inchar o ego de um lado e desmoralizar do outro, achando que Bolsonaro vai ficar com inveja, com ciúmes e falar, não, eu vou tirar o ministro. Ou, na pior das hipóteses, ele acha que ao dizer que Bolsonaro não tem coragem, aí é como se fosse mexer com orgulho de Bolsonaro. Eu não tenho coragem, eu vou lhe mostrar que eu tenho coragem agora. E vai lá e demite o ministro da Saúde. Gente, essa turma tá ficando louca. É por isso que eu falo, a gente precisa aprender a votar. Rodrigo Maia e Alcolumbre não têm a menor condições de continuarem como os presidentes dessas casas.
Vai vir eleições para agora esse ano. Se não me falha a memória, é o último ano deles. Em 2021 vai ter eleições de novo. Rodrigo Maia já está estudando, e isso aqui a mídia não mostra para você, mas eu trouxe essa matéria lá atrás, no ano passado ainda. Rodrigo Maia está estudando mecanismos para tentar uma terceira reeleição. O que, por detalhe, já era errado ele se reeleger. Já tinha aí um problema que impedia dele se reeleger. Mesmo assim, eles conseguiram driblar, pilantrar, e ele se reelegeu. E agora ele quer derrubar um artigo que tem aí para ver se ele consegue se eleger, ou seja, é uma manobra de novo. Esses caras aqui estão brigando para perpetuarem-se no poder. Você vê que interessante. É para eu e você estar em casa, mas ele estava dando entrevista ao jornal. Você vê que como é a hipocrisia dessa turma? Nós temos que estar em casa, trancados. Eles apoiam o isolamento social, mas eles estão aonde? Dando entrevista, aglomerados com repórteres. Você vê que interessante? É nessas coisinhas, gente, que a gente percebe onde está a pilantragem. Eles fizeram isso com o Sérgio Moro. Lembram? Né? Eu acabei de ler um título de uma matéria ali que dizia assim: familiares pedem que Mandetta se demita. Aliados pedem que ele cumpra com a sua função. Cara, é óbvio que é uma matéria pilantra. É óbvio que é uma matéria tendenciosa, né? É óbvio, não há nenhum atrito entre o ministro da Saúde e o presidente da República. O que existe é uma mídia e políticos desesperados porque estão vendo que o atual presidente está corretíssimo. É isso que eles estão vendo. O Mandetta, ele tem feito as suas ações em cima daquilo que o presidente tem pedido. Em nenhum momento ele desapoia o presidente da República, em nenhum momento o presidente da República diz que vai demitir o cara. É que eu não lembro a frase que o presidente disse, mas ele falou alguma coisa como assim, como se ministros não trabalhassem na corda bamba, pressionados por ele, que os ministros têm liberdade para trabalhar. Mas a impressão que a mídia está querendo passar para vocês e para nós é que tem um conflito. Aconteceu isso com Paulo Guedes, estão lembrados? Lembram que há pouco tempo atrás disseram que o presidente da Bolsonaro ia demitir o Abraham Weintraub? Lembram? Disse que já estava tudo certo, né? Estão lembrados disso? Lembram que há poucos dias atrás inventaram, minha sobrinha ligando, para ser essa hora tem que ser, não vai ser cobrar, quer ver? Peraí, deixa eu ver. Ela mesmo. Lembram que há poucos dias atrás eles queriam dividir o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança e ainda disseram que tinha um cara aí que já era o cogitado a assumir o Ministério da Segurança e o cara era um esquerdista e era o nome que Bolsonaro já tinha. Inclusive o cara chegou até a dar declarações. Estão lembrados disso? E onde é que está o Sérgio Moro? Continua lá. E o Ministério da Segurança? E foi separado do Ministério da Justiça? Não, continua lá. Moro continua trabalhando, Abraham Weintraub continua trabalhando, Paulo Guedes continua trabalhando. O Mourão foi alvo também, houve no começo, estão lembrados, tentaram dividir Mourão e Bolsonaro a todo custo. Tá lá os dois trabalhando. Gente, não vamos dar ouvidos ao que essa mídia pilantra fala, não. Não vamos dar ouvido ao que essa mídia pilantra fala, não, porque senão a gente se desgasta. O presidente e os ministros estão muito bem e alinhados. E uma coisa já ficou bem clara nesse ministério do Bolsonaro. Ele manda e os caras acham um jeito de executar. Ninguém faz nada ali que o presidente não queira. Não é como antigamente que o presidente da República estava na palma da mão dos corruptos com o rabo preso e os caras faziam o que queriam do jeito que queriam. Hoje nós temos um presidente que no seu ministério ele manda. Vocês estão lembrados do negócio do ICMF? O que aconteceu com o cara que insistiu com essa história? Bolsonaro foi lá e disse, não vai ter. O cara não, Bolsonaro vai dar. Tira ele dali. Tiraram o cara. Por quê? Porque não estava de acordo com o governo. Nós temos hoje ministros alinhados com o presidente da República. E é assim que tem que ser.
Para tristeza da esquerda, Rodrigo Maia tá ferrado até o talo. O Botafogo tá com o nome na lama. Um cara desse não tem a menor credibilidade em mais nada. E no desespero que ele tá agora, ele tem que atacar Jair Bolsonaro mesmo. Porque ou ele ataca o Bolsonaro, ou ele acaba de se lascar mais do que já tá. É um cara que sabe que não se elege mais. Se for pelo voto do povo, não se elege mais. Se não tiver o arrumadinho do puxadinho para ele não sobe mais. É um cara que sabe que na opinião pública tá pior do que aquilo que o gato enterra. Então esses caras vão criar o máximo de divisão possível. Criar o máximo de impressão que tem alguma coisa errada no governo e não tem. Olhem os vídeos do presidente Bolsonaro falando do ministro da Saúde. Olhem os vídeos do ministro da Saúde falando do presidente Bolsonaro. E tire as suas conclusões direto da fonte. Não se iludam pelo que eles falam. Então aí com esse tal de demissão, isso aí já é velho, ó. Cada ministro de Bolsonaro já passou por isso. Basta apenas ter uma turbulência para eles já dizerem esse monte de coisa. O governo vai muito bem, obrigado. Para tristeza e azar deles. Como já diz a nossa frase, é melhor já ir se acostumando. Maia,